Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu. Ó meu Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu, que não alimente mágoas nem rancores, que não leve o fardo da ingratidão. Dá-me um novo coração, ó meu Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu. Ó meu Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu. Ó meu Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu. Ó meu Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa de direção espiritual, pedindo a Deus que nos conceda a graça de ter um coração semelhante ao seu Filho. E esse é o nosso propósito, diariamente. Quando a gente se coloca nessa caminhada cristã, outra coisa a gente não pretende senão assumir essa semelhança. Na teologia cristã nós aprendemos que nós recebemos essa semelhança como um dom, uma vocação. Mas à medida em que nós vamos vivendo, nós vamos assumindo e tomando posse desse dom. A semelhança será sempre um projeto a ser vivido e experimentado no dia a dia. Hoje eu quero ser mais semelhante a Jesus. Hoje eu quero ter um coração igual ao dele. Aí a gente identifica, sempre olhando como a gente propõe, né? Que na nossa vida nós precisamos rever o nosso jeito de viver constantemente. É um exercício de conversão. A gente lançar uma luz sobre o nosso modo de viver e ter coragem de reconhecer onde é que nós não fomos semelhantes. Qual foi a atitude de hoje que, ao invés de lhe fazer avançar na semelhança com Jesus, lhe fez retroceder? Qual foi a palavra que você disse hoje que não lhe fez ser semelhante a Jesus? Qual foi o pensamento? O que você pensou hoje? Até mesmo na relação com os outros, né? Às vezes nós somos tão cruéis com o que a gente pensa, os nossos preconceitos, as nossas imagens distorcidas do outro. Nós somos muito dissemelhantes, não somos semelhantes a Jesus. Porque se nós olhamos para a maneira como Jesus relacionava com os seus, era sempre uma postura acolhedora, amorosa, dura às vezes, mas nunca sem perder a ternura e o amor. Aliás, a dureza de Jesus só tinha sentido porque ele queria o bem das pessoas. Às vezes nós somos duros, não é porque a gente quer o bem, é porque nós somos cruéis mesmo. Porque se não temos coragem de olhar para essa crueldade e pensar que ela pode ser dissolvida pela força dessa mística de ter um coração semelhante ao dele. E a palavra tem um trecho muito bonito em que Jesus convida os seus discípulos a viverem essa semelhança. Ela está em Mateus 11, do versículo 25 até o 30. Eu leio para você e depois, se você quiser, você pega a sua palavra para meditar um pouco mais sobre essa proposta que é profundamente enriquecedora para nós. Naquela ocasião, Jesus pronunciou estas palavras: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e carregados de fardos, e eu vos darei descanso.
Tomai sobre vós o meu jugo e sede discípulos meus, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vós, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa palavra nos salva, por isso que toda vez que nós proclamamos o Evangelho, a gente diz, palavra de salvação. Por que ela nos salva? Porque ela nos orienta. A orientação, minha gente, sempre que ela é amorosa, ela tem um poder salvífico. Um pai, por exemplo, pode salvar o filho de muitas coisas ruins. Basta que ele esteja atento à orientação que ele precisa fazer naquele momento da vida da pessoa, do filho. Seja ela uma criança, seja ela uma adolescente, seja essa pessoa já um jovem ou até mesmo um adulto. A palavra salva, porque ela orienta. Ela tem o dom de reorientar o caminho. Um pouco antes aqui em Mateus 5, Jesus fala das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados. A expressão bem-aventurados também pode ser traduzida como felizes. E ainda pode ser compreendida como bem encaminhado. Então a palavra nos salvar porque ela nos orienta. Por isso ela é palavra de salvação. Eu sou salvo toda vez que sou orientado a agir de um jeito certo. Toda vez que eu tenho condições de escolher melhor, eu estou sendo salvo. Eu tive um momento da minha vida, por exemplo, eu fui salvo das drogas. Estava um pezinho assim, para entrar no contexto da droga. Pode ser que você tenha vivido a mesma experiência que eu. Como é que eu fui salvo? Através de uma palavra conselheira. Você sabe por que eu entrei no seminário? Porque eu sempre tive vontade de ser padre. Desde criança, sempre tive vontade de ser padre. Mas como você sabe, eu me envolvi com outros projetos. Eu trabalhava no carnaval, imagina, não tinha nada a ver com a minha vida de padre. E num determinado momento eu quis adiar a minha ida para o seminário. E eu me lembro que eu ouvi uma palavra que foi salvífica para mim porque ela me orientou. Foi a tia Ló. Ela é uma querida amiga que me acompanhou. Foi uma mulher muito presente na minha caminhada espiritual. O nome dela era Luzia. Já faleceu a tia Ló. E eu frequentava muito a casa dela porque eu sempre tive a mania de gostar de conviver com gente mais velha do que eu. Então eu era muito amigo da Valéria, filha dela, amigo do Paulo César. Eram meus amigos no meu dia a dia, porque tinha mais ou menos a mesma idade que eu. Mas eu passava horas e horas e conversando era com a mãe deles. Então eu tinha o hábito de ir para lá à tarde, depois que eu chegava do colégio. E às vezes sentava, ficava horas conversando com a tia Ló. Ia para as missas com ela, ia para os encontros de casais com ela, ela sempre me levava junto. E um belo dia, eu me lembro, eu estava muito triste com umas coisas que tinham acontecido na minha casa, tinha um contexto de vida familiar pesado, tia Ló conhecia de perto. Eu me lembro da palavra que ela me disse naquela tarde. E aquela palavra abriu um caminho de possibilidades dentro de mim, inclusive para a minha entrada no seminário. Uma palavra que foi profundamente elucidada, sabe? Ela elucidou alguns aspectos que até então estavam obscuros para mim. Aí eu entendi, claro, um tempo depois, né? Porque naquela hora eu não fiz essa leitura. A teologia que me deu toda essa possibilidade de refletir como eu estou refletindo com você agora. Porque antes eu não sabia teologia. Eu não entendia o significado mais profundo do ser salvo. Aí depois de muito tempo olhando para aquele momento que foi tão significativo para mim, que eu não consigo nem esquecer da expressão facial dela me olhando. Eu lembro que ela estava lavando roupa. Eu sentado assim perto do tanque, conversando com ela, e ela me disse: por que você não vai para o seminário? Você sempre demonstrou vontade. Por que você não dá um tempo para Deus agir na sua vida? E quem sabe Ele lhe comunicar aquilo que Ele quer e que dentro da sua casa está difícil de você ouvir. Eu me lembro que eu chorei, estava fragilizado com os problemas que estava vivendo. Mas naquela hora, Deus me salvou através da tia Ló. Aquela palavra me orientou.
Tanto é que eu tomei a decisão ali e vou mesmo. Até quis adiar para o ano seguinte, mas naquela mesma semana, o Padre Maurício chegou lá na quadra da escola de samba onde eu trabalhava, me lembro direitinho. E me assustou com a presença dele, né? E aí, rapaz, vamos embora para o seminário? Imediatamente eu lembrei do que a tia Ló tinha falado para mim, de todo aquele contexto de salvação, Padre Maurício me salvando ali naquela hora, né? Porque ele se interessou por mim, Quando ele recebeu o comunicado que eu não iria mais, que eu iria deixar para um próximo ano, ele não se contentou com aquela resposta, ele foi atrás de mim, ele foi me procurar, quis saber de mim, por que eu não iria. E ele não chegou perguntando, você não quer ir mais? Ele chegou com muito interessante. E aí, rapaz, vamos embora para o seminário? Porque o Padre Maurício sempre teve uma habilidade muito grande de lidar com aquela faixa de idade que eu tinha naquele momento, né? Eu sei que ele é um homem que gosta de seres humanos, ele gosta de gente, por isso ele é um grande formador, por isso ele é um grande homem, é um grande orientador. Eu tenho uma admiração profunda pelo Padre Maurício e tenho uma gratidão eterna a ele, por saber que naquele momento ele se interessou por mim, ele procurou por mim e fez comigo o mesmo que a tia Ló tinha feito naquele dia, me salvou de uma situação, porque me orientou. Quando a palavra nos orienta, minha gente, ela cria dentro de nós um contexto de redução da ação do que é maligno em nós. Eu tive muito perto de usar drogas, antes da minha entrada no seminário, é claro. E não entrei, por quê? Porque eu ouvi alguém também que me disse, que me salvou através de um conselho, que me orientou e que me falou assim, para que isso? Você vai ter tantas coisas boas para viver na vida. Se você experimenta essa droga agora, você está abrindo uma porteira que depois talvez você não tenha condições de fechar. E nós não podemos nem imaginar o que acontece na vida de um jovem quando ele abre essa possibilidade. Fuma um cigarro de maconha, usa um pouquinho de cocaína, toma uma bala, né? Como nas baladas se usa a expressão para o LSD ou uma outra droga que veio substituir, que foi encontrada inclusive no sangue daquele menino, o estudante da USP que morreu afogado. Quando nós abrimos as portas do que é ruim, a gente se perde. Mas quando uma palavra nos orienta e reata dentro de nós este compromisso com a vida que todo ser humano deveria zelar para manter, a gente é salvo. Então a palavra é salvífica. A palavra tem o dom de nos colocar dentro de um contexto de transformação, de mudança, que significa também salvação. Por isso que é bom a gente ouvir pessoas que estejam comprometidas com o bem da gente. Ela não vai nos enganar. Por isso é bom conviver, trabalhar, dividir a nossa vida com pessoas que estejam comprometidas com o nosso bem. Porque você vai fortalecendo dentro de você essa salvação. Há muitas pessoas que estão interessadas na nossa perdição, porque não nos amam. Não estão comprometidas com a nossa verdade pessoal, não estão comprometidas com o nosso projeto de vida, nos tratam de qualquer jeito. Agora aqui nesse contexto desse evangelho, Jesus está propondo uma salvação muito interessante para os seus discípulos. Ele conhecia os defeitos de cada um. Ele sabia muito bem das mazelas que cada um levava dentro de si. Eram homens frágeis, fracos como nós, como eu, como você. Às vezes a gente olha para os discípulos e nós pensamos que eles eram seres superiores, né? Por isso foram escolhidos. Não. Ali todo mundo pecava do mesmo jeito que nós pecamos. Cometiam erros da mesma maneira como nós cometemos. Não havia ali uma seleção. Aliás, se você for ver a seleção de Jesus, ele não teve critério nenhum, porque ele só chamou de gente que não prestava. Agora, o que ele falava, a maneira como ele era amigo, como ele era próximo daquelas pessoas, era o tempo todo estabelecendo uma conexão para que a salvação acontecesse na vida daquelas pessoas. Ele tem também uma expressão: hoje a salvação entrou nessa casa,
Por quê? Porque aquela família foi reorientada. Aquela família foi tocada por uma palavra que provocou nela a mudança. E o que nos salva são as mudanças que nos tornam melhores. E quando Jesus convida esses homens e mulheres que seguiam a terem um coração semelhante ao dele, ele não estava propondo um fardo, ele estava propondo um privilégio. Que às vezes a gente pode ter essa compreensão equivocada de que Deus está nos propondo um fardo. Não. Deus está nos entregando um privilégio, ter um coração parecido com o dele. E é possível, é. A graça atua em nós. E nós assumimos a responsabilidade de lapidar essas mazelas, de cortar esse mato que cresce, né, na personalidade da gente, que ofusca a semelhança. Aí sim é possível eu ter um coração semelhante ao dele. E quando é que eu vou obter as graças de ter um coração semelhante ao dele? Quando a vida for difícil, gente. Essa música que está aqui no CD Solo Sagrado, que eu compus de maneira especial para a Festa da Misericórdia, é um roteiro. Quando alguém me ofender, então não é quando alguém me elogia que eu aprendo a ter um coração semelhante ao dele. É quando alguém me ofende, quando alguém me machuca, com um gesto, com uma palavra, quando alguém me trai, quando a cruz da solidão pesa sobre mim, quando alguém me injustiça, quando alguém me calunia, quando alguém olha, né, para nós, faz uma fofoca, uma calúnia, quando alguém nos desrespeita, é nessa hora que nós vamos ter a necessidade de ter um coração semelhante ao dele. Para quê? Aquilo que nos injustiça, aquela palavra que nos fere, que nos machuca, não tenha o poder de nos fazer perder a direção. Aí então a gente preserva o contexto da salvação, porque a vida cristã não é outra coisa senão você zelar diariamente pelo contexto da sua salvação. Tome posse disso. Ser salvo consiste em você zelar pelo contexto da sua salvação. Aí você olha para a vida que você vive, as pessoas que têm autoridade sobre você, influência sobre você, os livros que lê, a música que escuta, o programa que assiste, aquilo que a gente deixa guardar na cabeça e no coração. Esse é o contexto da sua salvação ou não? É o contexto da perdição. Não adianta. Não temos como negar. Este contexto humano é onde Deus pode agir ou ele pode ser privado de agir. É por isso que Jesus fala, e ele aconselha aos seus naquela época, que a gente precisa ter um coração semelhante ao dele. Porque se a gente luta para ter esse coração semelhante ao dele, a sabedoria vai nos ajudar a discernir se o contexto está favorável para a salvação ou se o contexto está favorável para a perdição. Particulariza essa palavra hoje. Pensa o que essa palavra representa na sua história hoje. Olhe para o contexto mais íntimo da sua história hoje. Particulariza isso. Você está hoje enfrentou situações, estabeleceu vínculos hoje que favorecem o contexto da sua salvação ou favorecem o contexto da sua perdição? É possível ser muito concreto nessa reflexão. Ter o coração semelhante ao de Jesus pode nos parecer uma coisa cândida, né? Distante de nós. Isso é para os beatos. Não. Ter um coração semelhante ao dele é ter um coração que seja capaz de zelar pelo contexto da nossa salvação. E volto a dizer, nós não estamos falando apenas de uma salvação escatológica para depois da morte. Também. É que ela, na verdade, é apenas uma consequência do viver bem.
Às vezes eu encontro pessoas que estão muito preocupadas com a salvação escatológica, com a salvação depois da morte, e esquecem de viver bem as suas vidas. E isso é naturalmente contraditório. Eu não preciso nem me preocupar com a salvação depois da morte se eu vivo bem a minha vida. Se eu zelo pelo contexto da minha salvação, se eu não permito que as estruturas diabólicas tenham ascendência sobre mim ou venham crescer dentro de mim, particularize isso. Olhe para o que essa palavra diz para você. Hoje é Jesus nos dizendo isso: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Porque quando nós estamos escolhendo errado, a gente fica cansado mesmo. É sempre muito desgastante. É sempre muito desgastante quando nós estamos com a percepção de estarmos no lugar errado, fazendo o que é errado, com as pessoas erradas. É cansativo. Mas você não é um caso perdido por estar cansado. E ele oferece essa possibilidade de dar o descanso, de nos oferecer esse descanso. E como é que nós descansamos, minha gente? É ficando acomodados? Não. Nós podemos descansar quando, com muita consciência, com muita responsabilidade, a gente caminha na direção do contexto certo. Quando você fala: olha, a partir de hoje, tudo que está ao meu redor, todos que estão ao meu redor, precisam facilitar a minha salvação. Volto a dizer, nós não temos o direito de perder a nossa vida ao lado de pessoas, de situações que nos façam perder. Foi ele mesmo que nos disse: de nada vale ganhar o mundo se você perder a própria vida. De nada vale ganhar o mundo se nós perdermos a própria vida. E às vezes, nós vamos ficando cansados e a vida vai ficando um fardo para nós, porque nos falta essa coragem de romper com aquilo que nos faz ficar perdidos. Volto a dizer, a palavra de Deus nos orienta, e porque nos orienta, ela nos salva. E hoje Deus nos salva, nos convidando a ter um coração semelhante ao Filho dele. Não é nenhum prejuízo, é um privilégio. Deus não nos coloca fardos, Ele nos alivia, porque essa é uma consequência natural daquele que se empenha no processo de mudança. A gente vai ficando mais leve. Ter um coração de Jesus significa ter um coração mais leve. Ter um coração semelhante ao dele, a gente abre mão dos ódios que nos pesam, dos rancores que nos machucam, e aí a gente vai ficando, assumindo uma leveza humana, que é um projeto muito interessante. Ouso dizer, é um projeto muito inteligente, que só os sábios saberão compreender. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Obrigado você que nos acompanha toda quarta-feira, você que depois viu a reprise no sábado, ou então na madrugada de domingo para segunda, à 1 da manhã. Muito obrigado. É sempre um prazer saber que o nosso programa faz parte da sua agenda, da sua vida. Muito obrigado a todos os tuiteiros, o povo do Facebook, que replica diariamente as mensagens do programa Direção Espiritual, as pessoas que incansavelmente divulgam esse projeto. Muito obrigado mesmo. Sou muito grato a você que se une a nós na oportunidade de fazer uma parte chegar à vida das pessoas. Lembrando que no dia 3, agora, próxima semana, eu estarei em Granja, no Ceará. Então você que é de Granja, toda a redondeza, será uma grande festa aí, aberta para o povo. Uma alegria imensa ter a oportunidade de voltar ao Ceará e encontrar esse povo tão querido, tão acolhedor. Teremos o show do projeto Queremos Deus aí em Granja, e todos vocês estão convidados para participarem conosco. E no dia 8 de novembro,
lançamos, né, aqui esse CD, que é o meu novo trabalho. Pode mostrar aqui alguém? O CD Solo Sagrado, que já está à venda em todas as lojas do Brasil. O CD Solo Sagrado, nós vamos começar um novo show lá na minha capital querida, Belo Horizonte. Nós teremos no dia 8 de novembro, no Minas Centro, o show de lançamento, que depois nós vamos viajar pelo Brasil. Mas nós vamos inaugurar esse novo tempo da nossa vida em Minas Gerais, todo organizado pela Talentos, que o escritório que me acompanha com tanto carinho, há quase 8 anos já juntos nessa parceria. São eles que estão preparando essa noite muito especial no Minas Centro. Você que é de Belo Horizonte ou da região, até mesmo de outros lugares do Brasil, né? Se quiser conhecer Belo Horizonte, essa capital tão bonita, tão acolhedora, venha estar conosco no show de lançamento do CD Solo Sagrado. Lembrando que no dia 17 nós embarcamos para a República Tcheca e Polônia. Se você quiser, entre em contato com a Obra de Maria, vai ser um grupo pequeno dessa vez e ainda existem algumas vagas. Ligue se você quiser viajar conosco para fazer o Roteiro da Misericórdia, saindo no dia 17 de novembro, chegando no dia 27, não, dia 28 a gente chega, na verdade. Sairemos dia 27 de Varsóvia, com destino ao Brasil. Tenho aqui, até estava me lembrando que tinha recebido um e-mail de uma moça que havia me falado de uma situação muito interessante que tem tudo a ver com aquilo que a gente falava, de nós termos pessoas que nos ajudam a criar ou zelar pelo contexto da nossa salvação, né? Ela não quer ser identificada porque expõe um relacionamento que ela tem. Ela fala: Padre Fábio, estou sofrendo muito nos últimos tempos. Tenho uma amiga a quem tenho ajudado muito, tenho consciência de como já fui importante na vida dela, mas de uns tempos para cá, tenho sentido que ela está me fazendo muito mal. Tenho uma sensação, Padre, de que ela me esgota diariamente. Ela não me permite ser livre e sempre me cobra, nunca está satisfeita com aquilo que lhe ofereço. Já tive a oportunidade de lhe escutar falar dos relacionamentos que fazem mal. Ainda não tive a oportunidade de ler o livro em que o senhor trata essa questão do relacionamento. E gostaria que o senhor me ajudasse a pensar: como é que eu posso ser presente na vida dela, uma vez que reconheço que ela precisa de mim e, ao mesmo tempo, manter a distância necessária para que as suas influências não sejam tão negativas sobre mim? Espero que o senhor me responda, pois assisto sempre o seu programa todas as quartas-feiras. Muito obrigado. Obrigado você, minha filha. Eu não vou dizer o seu nome e eu acho que até quando a gente não diz o nome da pessoa, muitas pessoas que estão assistindo podem colocar o nome, né? Porque é uma situação tão comum, né? Quem aqui não tem um problema de relacionamento de amizade? Quando você identifica que você está esgotado ou que está faltando fôlego, né? Primeiro que a gente precisa ter uma consciência, a gente precisa desmistificar essa coisa de que porque somos amigos e estamos vinculados por um sentimento fraterno, que a gente não tem o direito de tomar uma certa distância às vezes. Às vezes é natural, é saudável para nós esse respiro. Não é que a gente vai abandonar o outro, mas a gente vai estabelecer os limites. E eu vou pegar aqui um trecho do livro Quem Me Roubou de Mim, que é justamente quando eu trato essa questão da perda da pertença, que é uma coisa muito perigosa, quando eu reflito aqui o contexto das amizades, que está na página 79. Você que tem um livro, se depois quiser pegar para acompanhar, né, ou até refletir um pouco além do que a gente vai refletir aqui. Eu começo esse capítulo com um versículo bíblico, que é João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. É verdade. O amor fraterno é uma expressão muito bonita dessa solidariedade humana que o amor só proporciona. Só o amor proporciona essa solidariedade mais profunda.
E Jesus chegou a dizer isso, que não pode ter um amor maior do que aquele que lhe move dar a vida por alguém. É claro que nós não estamos falando aqui somente, como Maximiano Kolbe, né, fez por uma pessoa, né, de dar a vida física, de morrer por alguém, de verdade. Ele foi um mártir para poder salvar a vida de um outro homem, que ele nem conhecia, né? Foi só o amor pela humanidade, o amor por aquela pessoa, o amor cristão que ele tinha. Como muitas vezes nós vemos uma mãe pulando na frente de um leão para salvar o filho, ou quando nós vemos uma mãe sendo capaz de dar a vida para que o filho continue vivo. São situações extremas em que essa doação também é possível. Mas nós estamos falando de uma outra doação também. Não é só de dar a vida no sentido de morrer pelo outro, mas é no sentido de abrir mão dos nossos egoísmos, das nossas pretensões, para a gente poder conviver bem com o outro, por causa do amor que a gente sente. Mas isso é sempre um perigo, e aqui eu reflito sobre isso. Este versículo bíblico expressa o ponto alto de um amor maduro. Dar a vida pelo outro só é possível aos que já estão no pleno conhecimento de sua verdade. Por que eu escrevi isso? Porque no início do livro a gente diz que só pode se dar ao outro aquele que se tem. Pode parecer uma frase de efeito, mas não é. É uma realidade. Se eu não sou proprietário de tudo aquilo que na vida eu represento, né? Se eu não tomei posse de tudo aquilo que Deus me deu, como é que eu vou oferecer isso ao outro? Então o primeiro passo da construção humana é quando eu recruto as minhas possibilidades e limites. E aí nós estamos dentro do conceito de pessoa cristão, que não é o conceito grego. Para os gregos, pessoa é a máscara que o outro usa. Então, se ele está com uma máscara alegre, a pessoa é a comédia, né? As máscaras do teatro grego estão intimamente ligadas ao conceito que eles têm de pessoa. Se a máscara é de tragédia, aquela pessoa está representando uma pessoa trágica, né? Ela é uma tragédia em cena ali, naquele momento do teatro. Não, o conceito cristão diz que pessoa é aquele que tem a disposição de si. Interessante isso, não é? Eu disponho do que sou. Então eu sou proprietário porque eu já tomei posse, eu já sei quem eu sou, eu não tenho ilusões sobre mim. Claro que uma outra ilusão a gente acaba tendo. Mas eu sei das minhas possibilidades, dos meus limites, e eu posso arregimentar tudo isso de maneira a me oferecer ao outro. Então isso é muito saudável. Ao longo da nossa vida, a gente tomar posse de quem nós somos. Eu sei dizer o que eu posso e o que eu não posso. Eu não vou me aventurar a viver uma vida que não é a minha. Eu quero viver a vida que eu posso viver. Mas o trecho do Evangelho de João é muito perigoso. Uma interpretação unilateral dessa passagem pode ser desastrosa. Amor é doação. Ninguém pode negar isso. Jesus se referia a uma entrega gratuita, nascida livremente. No contexto de sua palavra, dar a vida é o mesmo que fazer uma renúncia pelo outro em detrimento de nós mesmos. É motivado por esse amor que renunciamos aos nossos interesses para favorecer ao outro. A gente sabe muito bem o que isso significa. Quantas vezes dentro da nossa casa nós precisamos abrir mão dos nossos gostos? Não é porque nós estamos obrigados a abrir mão. É porque é bom você também fazer o que o outro gosta, não é assim? E é nessa equação que a gente vai fazendo a nossa casa dar certo. Um dia nós vamos fazer este prato porque ele é o favorito deste filho. Mas não é todo dia que nós vamos fazer o prato favorito só daquele filho. Nós vamos também tentar agradar os outros filhos. Hoje a programação vai ser para agradar fulano de tal. E todo mundo vai tentar se colocar dentro de um contexto de doação e até mesmo descobrindo o sabor que é do outro. Isso é uma maneira interessante de amar e de viver essa doação. Mas como identificar que o gesto de renúncia não está nos privando de nós mesmos? Aí é o perigo. Até que ponto eu posso favorecer o outro sem que eu gere um prejuízo essencial na minha vida?
Como saber se o contexto de nossa doação está realmente sendo gestado pela nossa liberdade interior? Ou então, como descobrir se nossa doação alimenta uma relação onde o outro nunca se dispõe a se doar, mantendo assim um vínculo que impede o seu amadurecimento? Que às vezes dentro da nossa casa, nos relacionamentos que nós estabelecemos, a gente nunca quer contrariar o outro, para ele não se aborrecer. Então a gente se aborrece o tempo todo, a gente fica contrariado o tempo todo, porque a gente não quer que o outro se aborreça. Mas isso não é justo. Que o amor tem de nos colocar o tempo todo na necessidade de não aborrecer o outro. Sim, o amor verdadeiro, maduro, comporta aborrecimentos. Se o outro não puder se aborrecer, ele vai ficar imaturo. Se eu ficar o tempo todo privando o outro de ser aborrecido, nós geramos até uma estrutura injusta dentro das nossas casas. É aquela velha história. A mãe fica dizendo para o filho mais velho não contrariar o mais novo. Não, o seu irmão, ele isso e aquilo. E de repente o tempo vai passando, o irmão mais velho nunca pode contrariar o mais novo, e sem perceber, a mãe criou um monstro dentro de casa porque não pôde ser contrariado. Minha gente, a contrariedade na hora certa, do jeito certo, ela só nos ajuda. Ou se você tivesse crescido sem ser aborrecido, é o início do nosso programa hoje. Tantas vezes as situações são contrárias. Tantas vezes eu sou machucado. Se eu for olhar para aquilo que me machucou na vida, é claro passar por tudo isso de novo. Mas é inegável que aquilo que me machucou é o que mais me amadureceu. O amadurecimento brota daquilo que me machuca. Então, quando nós privamos o outro de não ser aborrecido, de não ser contrariado, de não receber um não, uma privação que será positiva para ele, nós o privamos do seu amadurecimento. Aí eu pergunto, é justo interpretar essa passagem bíblica do dar a vida pelo seu amigo, desconsiderando que no relacionamento de amizade, a doação não pode ser responsabilidade de uma só pessoa? Essa questão é muito interessante. Precisamos salvaguardar a perspectiva evangélica de que não podemos cobrar reciprocidade quando amamos, mas também não podemos permitir que sejamos mantenedores de uma amizade cuja estrutura depende unicamente de nossa doação. Acontece muito. Vez em quando nos deparamos com pessoas esgotadas afetivamente. Interpretaram o dar a vida pelos amigos como um fardo e não como uma possibilidade. Porque lhes faltava um amadurecimento que nos permite agir livremente, porque estavam presas nas suas necessidades, experimentaram o lado sombrio do amor. O preceito bíblico, dar a vida pelos seus amigos, é sempre bem-vindo, mas precisamos investigar constantemente o avesso de nossa conduta. A doação que fazemos ao outro nunca pode nos retirar de nossa inteireza. Mas como saber se estamos inteiros e no caminho certo? É simples. O amor verdadeiro nunca nos esgota, pois ele brota de nossa liberdade interior. Numa relação madura, as partes não se cansam. Pode até haver conflito, mas nunca o esgotamento da disposição de continuarem juntos. Portanto, minha filha, não é justo com você, não é justo com sua amiga, que você continue alimentando este relacionamento, ou de não sendo capaz de estabelecer os limites. Quando nós estabelecemos o limite para o outro, a gente salva o outro, porque estabelecer não é outra coisa senão orientar. O Christian é casado e precisa o tempo todo estabelecer, não é, Christian? No seu relacionamento com a Camila, os sinalizadores do que pode e do que não pode, porque o fato de vocês serem casados não retira a sua liberdade interior. Você continua sendo um homem livre, apesar do vínculo de amor que você tem com a Camila.
O dia que a Camila começar a exigir do Christian que ele abra mão dessa liberdade interior para obedecer tudo o que ela diz, ou para concordar com tudo o que ela diz, deixou de ser amor. Passou a ser um vínculo nocivo. É por isso que nós não podemos admitir a possibilidade de um amor que nos retire o direito de decidir. É até bonito quando a dois a gente decide as coisas, quando a decisão é sempre partilhada. O casal faz isso. O casal que vive um amor maduro pode fazer isso. Mas você não pode abrir mão de ter o seu ponto de vista. Você não pode delegar tudo para ele. Você não pode delegar tudo para ela. Porque senão você perde a sua liberdade. E se você vai acostumando o seu parceiro a nunca ter uma opinião formada sobre um assunto, a nunca participar das decisões, o dia que você tentar dar a opinião sobre qualquer coisa, ele não vai admitir. Sabe por quê? Porque ele acostumou-se a decidir sozinho. Ele acostumou a ser o raptor, né? Ele se acostumou em ser o sequestrador. O livro fala disso. O sequestro da subjetividade é quando nós perdemos aquilo que de mais íntimo nós temos, lá onde mora a nossa liberdade interior. E nós ficamos numa espécie de cativeiro, o cativeiro dos afetos. Também isso acontece. Temos medo de quebrar a prisão, porque temos medo de deixar de ser amados. Que bobagem, minha gente. Quem nos ama vai nos amar do jeito certo, tem que amar do jeito certo, não tem que amar com posse. Portanto, o relacionamento de amizade, ele tem de ser o cultivo dessas liberdades. Se o meu amigo não favorece o meu cultivo da minha liberdade interior, ele não está me fazendo bem. Aí ele começa a fazer uma ação contrária do que Deus quer em mim. Isso não tem sentido. Se eu estou consciente de que Deus me quer um homem livre, eu não vou admitir que nenhuma amizade venha cercear essa liberdade. Não podemos admitir que os nossos relacionamentos de amizade façam um movimento contrário do que Deus faz em nós. Então, se Deus me move para tomar posse de quem eu sou, para conhecer os meus talentos, para conhecer as minhas possibilidades, para conhecer os meus limites e aprender a lidar com tudo isso, se Deus move o meu coração para cada vez mais eu ter consciência do lugar que eu devo ocupar nessa vida, do contexto de salvação que eu preciso construir para eu habitar este lugar e ali ser beneficiado, se eu não tomo essa responsabilidade de começar a identificar o que está sendo contrário ao que Deus quer de mim e olhar nos olhos dessa pessoa e estabelecer esse limite, eu não estou sendo honesto comigo e eu não estou sendo honesto com o outro. O amor humano precisa ser um facilitador da ação de Deus em nós. Se eu sou amigo do Christian, a minha amizade tem que significar para ele isso. Eu quero que a minha presença na vida do Christian facilite o que Deus quer dele. Eu não posso impor ao Christian o que eu quero dele. Eu preciso estar em consonância com o que Deus pretende para a vida dele. É assim que nós somos amigos, é assim que nós deveríamos ser. É assim que nós deveríamos ser pai e mãe. É assim que nós deveríamos ser irmãos. É assim que nós deveríamos ser namorados, marido e mulher. Para aquela pessoa que Deus colocou na sua vida, e você se compromete em ser para ela o que Deus gostaria que você fosse, um facilitador do processo dele na vida dela. Quero ser um promotor da salvação de quem passar por mim. Esse é um projeto muito nobre. Eu não quero dificultar a salvação de Deus na vida das pessoas. Se eu moro numa comunidade de irmãos, aqui como na Canção Nova, a vida fraterna só tem sentido se nós facilitarmos a ação de Deus um nas vidas dos outros, um na vida do outro. A minha presença como irmão, eu morei muitos anos em vida comunitária, passei
70% da minha vida vivendo dentro de seminários e vida religiosa. Eu sei o que significa isso. Se a gente não está comprometido com o crescimento do outro, a gente vira um diabo na vida dele. Nós somos cruéis, volto a dizer. A gente dificulta a construção do contexto salvífico. E eu não posso fazer isso. Eu tenho que estabelecer na vida do outro, o tempo todo ajudar a estabelecer o contexto salvífico. Esse é meu papel. Esse é o seu papel. E ao mesmo tempo é também o meu papel identificar quais são as pessoas que estão sendo um empecilho para a construção deste contexto salvífico. Não se trata de julgá-las fora, minha gente. Se trata de estabelecer os limites do tanto que elas influenciam você. Aí você olha para as situações. Às vezes você vai com muita sinceridade, você identifica, é verdade. Eu estou frequentando alguns lugares que não estão favorecendo o contexto da minha salvação, estão sendo nocivos, estão sendo prejudiciais. Aí eu lhe pergunto, é justo você continuar? É justo você mentir para você? Não identificar o perigo? Precisa identificar esse perigo. Hoje você tem a oportunidade de olhar para a sua vida de maneira muito concreta. O que lhe faz ser melhor? Quem são as pessoas que estão contribuindo para a salvação de Deus na sua vida? Salvação histórica, viu? Não estou falando daquela depois da morte, não. Essa depois da morte é só uma consequência da salvação que a gente escolhe hoje. Você está sendo um instrumento de salvação na vida de alguém? O contrário também precisa ser perguntado. Quais são as pessoas que estão dificultando a sua salvação? Quais são as realidades que estão dificultando? Será que você está dificultando a salvação de alguém? Será que ao invés de promover um contexto salvífico, você está promovendo um contexto de destruição na vida daquela pessoa? Queria que os traficantes estivessem assistindo isso agora, para que eles pudessem pensar que o dinheiro que eles estão ganhando é um dinheiro sujo demais, porque está matando muita gente. Ou aquilo que nós estamos promovendo está gerando vida ou está gerando morte? Pedir a Deus um coração semelhante ao Filho dele é a gente esmiuçar o contexto da nossa vida, é a gente ser prático. O que eu estou fazendo com a minha vida e com a vida daqueles que estão próximos a mim? Cristianismo é isso, minha gente. É a gente tomar a consciência, de que as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos gestos, eles podem construir a salvação ou eles podem construir a perdição. Tudo é uma questão de escolha. O Êxodo nos fala disso. Diante de ti eu ponho a vida e a morte, mas tens que saber escolher. Do fundo do meu coração eu desejo que você escolha a melhor parte. Que você seja capaz de olhar para o contexto da sua vida e fazer as transformações necessárias para que você seja salvo e para que você seja um instrumento de salvação na vida de quem estiver próximo a você. Derrame sobre nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Ó meu Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu. Ó meu Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu, que não alimente mágoas nem rancores,
e não leve o fardo da ingratidão. Dá-me um novo coração, ó meu Senhor. Eu quero ter um coração igual ao teu, ó meu Senhor. Eu quero ter